Pessoal, agora nós vamos estudar um bloco específico da nossa nova lei de licitações e contratos, em que nós vamos falar das chamadas disposições setoriais. Esse tópico aqui é um tópico que ele envolve assuntos que na antiga legislação você não costumava ver em questões de concursos públicos aleatoriamente. Você só costumava ver esses assuntos em questões de concursos públicos de altíssimo nível. Porém, agora as coisas mudam. Por que agora as coisas mudam? Porque esses assuntos só caíram em questões de concurso de alto nível, principalmente porque boa parte do que nós vamos ver aqui era coisa que constava na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Porém, o que o legislador fez? Ele pegou aquele entendimento do TCU, adaptou algumas coisas e trouxe para dentro da lei de licitações. Agora não é mais jurisprudência, agora não é mais entendimento do TCU, agora é algo que está positivado, está na legislação. Então, os assuntos que nós vamos ver aqui são assuntos que anteriormente eram considerados avançados. Agora eu já entendo que não necessariamente eles serão considerados avançados. Por quê? Porque agora é literal, agora está na lei de licitações. Vamos começar então a verificar as disposições setoriais, e dentro das disposições setoriais nós vamos falar das compras. E o que é compra? Compra, a própria lei de licitações nos define, diz que compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma vez só ou parceladamente. Compra também é algo, quando a gente estuda em contratos, que nós chamamos isso aqui de contratos de fornecimento. Então, compra é a mesma coisa que um contrato de fornecimento. O que é a compra? Você está aí estudando para concurso público, vamos supor que você começou a estudar para concurso essa semana. Você tomou a decisão de começar a estudar essa semana. Aí você vai lá, entra em vários vídeos no YouTube, verifica lá depoimentos de aprovados, verifica algumas dicas na internet, monta um roteiro. E aí você percebe que você precisa comprar algumas coisas para estudar. Por exemplo, você provavelmente vai precisar de um computador para poder baixar lá os seus PDFs e as suas videoaulas. Então você vai ter que sair para comprar um computador. Você quer um pouquinho ali um caderno para você fazer marcações, você vai precisar de uma caneta, vai precisar de um marca-texto. Tudo isso são coisas que você vai comprar. A administração pública faz a mesma coisa. Então, compra é a aquisição remunerada de bens. Pode ser a compra de uma caneta, pode ser a compra de um computador, pode ser a compra de um tablet, pode ser a compra de um carro, pode ser a compra de um ar-condicionado, pode ser a compra de material de expediente, material de limpeza. Tudo isso é compra. Quando você vai ao mercado, você faz compras, né? Gêneros alimentícios, tudo isso. A administração pública também precisa fazer as suas compras. Então, compra ou contratos de fornecimentos são essas aquisições remuneradas. No conceito, aqui eu não coloquei o conceito inteiro, tá? Esse conceito aqui ele continua. Só que aí o conceito ele continua falando isso aqui, ó. Considerada imediata, com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Por que isso aqui é importante? Porque esse caso aqui, ó, considerada aquela com prazo de entrega imediata, aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento, isso aqui é importante lá para quando você for estudar o conceito de contrato verbal. Porque você sabe, né, que existem lá aquelas questões do contrato verbal e que você não precisa, não pode ter do contrato verbal, não, da dispensa do termo de contrato, e que você tem aqueles contratos de entrega imediata, de pronto fornecimento, né, aqueles contratos que você não tem assistência técnica ou garantia futura. E aí você pode achar que o imediato é assim, ó, comprei e ele me entrega na hora. É lógico que não é entrega na hora. A entrega imediata ela tem que ter um prazo, porque assim, ó, você venceu a licitação, foi contratado pela administração. A administração te manda uma ordem de serviço e fala, ó, me entrega aí. Eu preciso de um prazo para embalar o produto, botar no correio ou numa transportadora e te entregar. Então, o conceito de entrega imediata considera isso, que existe um trâmite até essa entrega. Então, entrega imediata é aquela de até 30 dias. Se a sua questão chegar e falar assim, ó, considera essa entrega imediata aquela que é entregada no ato, olha, essa até é. Mas se ela te falar, porque se ela entrega no ato, ela está dentro do prazo de 30 dias. Mas se a questão de falar somente se entregar no ato, se entregar em até 10 dias, em até 15 dias, isso não. Entrega imediata é aquela que tem entrega em até 30 dias da ordem do fornecimento. Olha que pegadinha maravilhosa que vai acontecer em muita questão de concurso público. Outra característica das compras, que a própria lei de licitações vai falar para a gente, é o seguinte, eu quero colocar aqui alguns pontos sobre as compras. O legislador, isso já na antiga lei de licitações, tá? Mas na nova lei de licitações isso fica ainda mais claro. O legislador fala o seguinte, os contratos de compras, eles ainda que sejam contratos genericamente administrativos, a doutrina costuma dizer que esses contratos aqui, na verdade,
Eu falo genericamente porque é num contexto mais geral. Mas a doutrina costuma dizer que esses contratos de compras, eles são mais contratos regidos pelo direito privado. Você aplica a lei de licitações, mas não é um contrato administrativo típico. Ele é mais aquele contrato administrativo semipúblico. Por que semipúblico? Porque qual que é a diferença da administração comprando uma caneta e de você comprando uma caneta? Não tem muita diferença, né? Então é algo que é semelhante aos contratos firmados entre particulares. A própria lei de licitações pega e fala pra gente assim, ó, quando você tiver um contrato de compra, aqui você deve adotar condições, deixa eu colocar aqui a nossa caneta preta, você deve adotar as condições para essa compra que sejam condições semelhantes àquelas condições que são adotadas no setor privado. Por que a gente está falando isso aqui? Condições semelhantes às condições que são adotadas no setor privado. Porque, primeiro, você quer que as compras públicas sejam eficientes. Então, se lá na iniciativa privada eles adotam um determinado modelo de compra que gera economia, a administração pública, por que não adotar também essas condições semelhantes? Então, nas compras, você deve adotar condições semelhantes à do setor privado. Veja que não são idênticas, mas são semelhantes, no sentido de você tentar fazer condições de pagamento mais célere, você tentar fazer uma estimativa de preço, uma estimativa de quantidades, entre outras características para aumentar a eficiência. Segundo, a lei de licitações fala para a gente assim, ó, as compras, deixa eu melhorar essa nossa... As compras, sempre que possível, elas deverão ser realizadas por intermédio do sistema de registro de preço. A lei de licitações fala para a gente assim, ó, quando pertinente, quando isso for pertinente, você deverá adotar o sistema de registro de preço. O que é o sistema de registro de preço? O sistema de registro de preço é aquele sistema em que você normalmente faz uma única licitação. Essa única licitação gera uma ata de registro de preço que será adotada para a realização de contratações futuras. Isso serve principalmente quando você não sabe exatamente a quantidade que você precisa adquirir, ou quando você tem uma aquisição em que você terá vários órgãos realizando a aquisição, ou quando você tem entregas que serão parceladas. Por exemplo, quando a administração pública, vamos pegar aqui um órgão policial, ele vai fazer compra de munição, ele não sabe exatamente quanto de munição que ele vai precisar, porque pode ser que ele gaste a munição, pode ser que ele não gaste, né? Se tiver aí alguma situação em que ele tem que usar isso, além dos treinamentos, ele vai ter um consumo maior. Então, por isso, ele pode utilizar um sistema de registro de preço. E com isso, conforme a necessidade, ele vai firmando contratos para as aquisições extras. A gente poderia também ter um registro de preço firmado pelo Ministério da Saúde para a compra de medicamentos em toda a administração pública. Com isso, vários órgãos e entidades poderiam adotar esse sistema. O registro de preço é um procedimento auxiliar de contratação que nós vamos estudar em momento oportuno. Outro ponto que a gente tem que adotar é que a lei de licitações ela se preocupa muito com o planejamento nas compras públicas. E aí a própria lei pega e fala para a gente o seguinte, olha, quando você for fazer uma compra, você deve fazer uma estimativa adequada. Isso aqui não precisava nem constar na lei, né? Mas o legislador foi lá e colocou, ó, você tem que fazer uma estimativa adequada utilizando técnicas pertinentes para você saber quanto que você vai precisar. Então você deve fazer uma estimativa adequada e essa estimativa adequada deve utilizar técnicas quantitativas que permitam você saber mais ou menos quanto que você vai precisar consumir, né? Não pode chegar assim o cara pegar e falar, quanto que a gente vai comprar? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um guardanapo aqui. Vamos comprar isso aqui? Ah, cara, isso aí deve dar uns tanto por mês, vezes 12 e tal, pá, é isso que a gente vai precisar. Não, calma aí, meu filho. Faz o estudo, mais ou menos quanto que você precisa. Qual foi o seu consumo anterior? Qual foi o consumo de órgãos equivalentes? Você deve utilizar estimativas adequadas para verificar isso. Outra questão que o legislador se preocupou é quanto às condições de guarda e armazenamento. Isso aqui era um grande problema, ou é ainda um grande problema, e há uma grande preocupação. A lei fala assim, ó, nas compras, você deve adotar condições de guarda e de armazenamento adequado. E o legislador pega e fala o seguinte, isso aqui deve proteger o material adquirido, ao ponto de que isso não permita a deteriorização. Isso não permita a deteriorização. Para você proteger esse material. Porque imagina o seguinte, você vai lá e compra papel higiênico, né, para um batalhão. Aí você coloca lá no estoque de qualquer forma e estraga. Quando você vai utilizar, o material
já não serve mais para a sua finalidade, né? Aí nós vamos ter muito problema com essa condição. Então, por isso que existe toda essa questão de preocupação com isso. E por fim, agora sim, uma parte bem importante que eu quero colocar para vocês. Olha só, né? Cara, o avaliador, quando ele vai fazer questão de concurso público, se ele leu a palavra princípios, ele já dá um sorriso. E a lei de licitações fala que nas compras nós devemos observar alguns princípios. E quais são os princípios que devem ser observados nas compras públicas? São 3 princípios. Primeiro, o princípio da padronização. Primeiro princípio, o princípio da padronização. O que é essa história de princípio da padronização? O princípio da padronização acontece quando você adota um procedimento administrativo para padronizar determinados produtos. Eu vou contar uma coisa aqui, mas vou te dar mais ou menos uma ideia do que seria essa ideia de padronização. Imagina uma prefeitura comprando uniformes escolares. Ela vai lá e faz uma licitação. Vem um uniforme escolar com uma característica. No outro mês vem um uniforme escolar diferente, com outras características. E no outro vem um uniforme escolar ainda mais diferente. Galera, isso vai ficar uma bagunça, né? E isso muitas vezes pode dar problema. O uniforme escolar ainda é mais uma questão, principalmente, né, estética nesse momento, que pode não dar tanto problema assim, mas já não é adequado. Agora você imagina a compra de pneus. Você precisa comprar pneus, e aí você vai lá e faz uma licitação para pneu e vê um pneu de qualquer forma. Aí quando o pessoal que vai fazer a manutenção dos veículos vai lá colocar o pneu, não, mas esse pneu não serve para esse carro. Sabe o que faltou? Faltou uma padronização. Mesma coisa a compra de impressora. Imagina que você compra uma impressora da marca X, Y e Z. Na secretaria tal é X, na outra é Y, na outra é Z. Na hora que você vai fazer a manutenção tem que ter trocentos contratos. Aí você vai verificar, a gente fez um contrato de manutenção com essa empresa, com a outra não tem. Consegue perceber como isso gera um problema de logística? Então a administração pública pode fazer uma padronização. Mas toma cuidado. Padronizar não é chegar ao seguinte, vamos comprar celulares e vai ser Apple, e ponto final. Não é assim. A padronização ela depende de um processo administrativo. Esse processo administrativo vai fazer estudos técnicos, que vai demonstrar qual que é o produto que vai atender e por meio de uma justificativa você faz essa padronização, quando isso for imprescindível. Então a padronização é principalmente para esse tipo de situação, em que você quer gerar uma economia e que você não quer ter o problema de comprar uma impressora de uma marca e o cartucho de outra, né, que pode acontecer, e que você não quer ter um contrato de manutenção com uma empresa e a marca do produto seja de outra. Então a padronização serve para isso, por isso que as compras devem atender ao princípio da padronização. As compras elas também devem observar um outro princípio, que é o princípio que a gente chama de princípio do parcelamento. O que é o princípio do parcelamento? Vou colocar um outro exemplo para vocês. Olha só. A União, vamos pegar a União é grande, né? Imagina que a União quer fazer uma licitação para a compra de notebooks. Esses notebooks ela vai utilizar em todos os órgãos federais, ela vai sair distribuindo para todos os órgãos federais. Ela faz uma única licitação para a compra, vou exagerar, não faço ideia se isso aqui é muito, mas imagino que seja, para a compra de 500 mil notebooks. Cara, 500 mil notebooks. Vamos exagerar mais ainda, 1 milhão de notebooks. Uma licitação única, em lote único para 1 milhão de notebooks. Galera, a loja do tio Pedro, ali da esquina, não vai olhar, cara, até queria, mas 1 milhão de notebooks eu não vou conseguir nunca isso aqui com meus fornecedores. Ela nem participa. Quem é que vai conseguir participar dessa licitação? Umas 2 empresas no Brasil, 3, e olhe lá, que são empresas que teriam a capacidade de fornecer esta quantidade. E agora, quantas outras empresas de médio porte que vão ficar fora da licitação por causa disso? Pois é, o que a administração poderia fazer? Ela poderia atender ao princípio do parcelamento. Como que seria o princípio do parcelamento? Olha, eu quero 1 milhão de notebooks, mas esse meu 1 milhão de notebooks será fornecido em lotes. Vamos pegar aqui lotes de, ainda assim são muitos, mas só para a gente mais ou menos entender a lógica do negócio. 10 lotes de 100 mil. Veja só, 100 mil, talvez aí na lojinha pequena ainda fica fora, mas lojas intermediárias talvez já possam participar. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o parcelamento tem o objetivo de você pegar uma quantidade muito grande e dividir ela em quantidades menores.
ao ponto de você ampliar a competitividade. Veja, se de um lado o fornecimento de 1 milhão tem uma economia de escala muito grande, por outro lado, você separar isso em pequenos lotes permitirá uma quantidade de participantes muito maior, ampliando a competitividade e talvez essa ampliação da competitividade gera uma economia. Porque, galera, de nada não adianta uma grande economia de escala e só ter um fornecedor, que esse fornecedor vai botar o preço lá em cima, a economia de escala vai converter em lucro para ele. Outra coisa é você ter talvez uma economia de escala menor, mas vários licitantes participando, ao ponto de que eles vão diminuir o seu valor para que possam ganhar cada um dos respectivos lotes. Então, o parcelamento tem o objetivo de você pegar objetos e separar eles em grupos para ampliar a competitividade, permitindo que empresas pequenas ou médias também possam participar do processo de licitação. A padronização, ela vai ser, o parcelamento, melhor dizendo, ele será adotado sempre que possível. Se não for possível fazer o parcelamento, aí tudo bem, a autoridade justifica e explica o porquê. Às vezes pode ser que a economia de escala ou a questão de você gerenciar vários contratos, que isso prejudique o parcelamento. Se isso for suficiente para você não parcelar, a autoridade justifica no processo e não parcela. Por outro lado, se for possível, ela faz o parcelamento em diversos lotes, né? Outra questão, que é a mais simples aqui dos três princípios, é o que a gente chama de princípio da responsabilidade fiscal. Pelo princípio da responsabilidade fiscal, as compras públicas devem ter um adequado planejamento quanto à disponibilidade de recursos. Você tem que verificar se você vai ter dinheiro para fazer a cobertura dessas compras, né? Assim como nós, no nosso dia a dia, temos que poupar ou temos que nos planejar para fazer alguma compra, o Estado também tem que fazer. Não adianta ele fazer um monte de licitação e não ter dinheiro para fazer as aquisições. Aqui que entra o nosso princípio da responsabilidade fiscal. Galera, estas aqui são as condições para as nossas compras públicas, tá? Essas são as condições para as nossas compras públicas. Deixa eu avançar mais um pouquinho, que eu quero trazer agora para vocês alguns detalhes sobre as compras públicas. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês é o seguinte, olha só, é possível, numa licitação pública, você realizar a indicação de uma marca ou de um modelo? Vou perguntar para vocês. É princípio, numa licitação pública, você fazer a indicação de uma marca ou modelo? Como regra, não. Como regra, você não pode fazer indicação de uma marca ou de um modelo numa licitação pública. Porém, essa indicação de marca ou modelo, ela será possível em algumas situações excepcionais. Então, a regra é não poder, mas você pode fazer indicação em 4 situações. Situação número 1, você pode fazer indicação de marca ou modelo em virtude de padronização. Olha só, a padronização não é um princípio das compras públicas? É. Então imagine que você fez uma padronização. E nessa padronização, nesse processo de padronização, você consegue demonstrar que somente uma marca ou modelo atende à sua condição. Eu gosto de exemplificar. O exemplo que eu trago não funciona mais nos dias de hoje, mas funcionava lá na época disso. Os tablets, né? Eu não sei nem quem é que inventou tablet, mas eu sei que ele ficou popular por causa dessa marquinha aqui da maçã. E lá em 2010, eu acho, posso estar errado no ano, 2011, sei lá quando que era, eu tive que participar de uma operação, e essa operação, no exército ainda, nós colocávamos os militares na beira da estrada ali, fazendo algumas entrevistas com caminhoneiros. E naquela época, tablet que funcionava mesmo, que você clicava na tela e funcionava, era só da Apple, não tinha de outra marca. Naquela época, talvez fosse o caso de você fazer uma padronização. Para não vir um lá que não vai funcionar, você ia lá e fazia uma padronização, e com essa padronização você fazia a aquisição daqueles que funcionavam. Vamos supor que não era só esse o problema. Vamos supor que para fazer a tabulação de dados, você tinha que ligar num software que só rodava no sistema operacional da Apple, no iOS. Então pode ser que nesse caso também você tenha que fazer uma padronização. Por quê? Porque senão você vai comprar de uma outra marca que não vai rodar naquele sistema. Então aqui entra a padronização. É óbvio que esse meu exemplo hoje em dia já não funciona mais, pelo menos não em relação ao só aquele funcionar, porque hoje em dia já existem várias marcas que atenderiam às condições, mas naquela época era o caso. Outra situação, que inclusive casa bem com esse segundo exemplo que eu acabei de passar para vocês, é quando houver uma situação em que você precisa manter a compatibilidade
você precisa manter a compatibilidade com plataformas. Vou explicar isso aqui para vocês. Pensa só comigo assim, ó. Você precisa manter a compatibilidade com plataformas, vamos colocar tudo assim, ó. Com plataformas. Quando a gente fala de plataformas aqui, pode ser, por exemplo, um programa, um padrão, alguma coisa do tipo. Ou com padrões. Olha só. Vou pegar, eu consigo pensar muito na parte de informática. Às vezes você precisa comprar. Vamos pegar aqui um produto que eu preciso comprar para fazer transmissão de aula online. Vamos supor que eu preciso de uma câmera, de uma placa de captura e de um software. E esse software só roda com um modelo específico de placa de captura que só atende a determinada câmera. Se eu fizer 3 licitações separadas, sem indicar os padrões, pode ser que eu pegue um software que não casa com a placa de captura e que não casa com a câmera. Eu tenho uma plataforma, um padrão que eu tenho que seguir. Então pode ser que para aquele tipo de software que eu utilizo, somente dá uma marca de placa de captura que somente casa com uma marca de câmera. Nesse caso, para essa compatibilidade, eu posso também fazer indicação de marca ou de modelo. Outra situação que pode acontecer, eu vou colocar de forma resumida aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você tiver uma marca ou modelo que é o único ou a única marca capaz de atender ao que eu preciso. Aqui, novamente, aquele exemplo que eu passei bem no comecinho da aula, talvez pudesse servir. Mas eu poderia colocar também alguma outra situação. Vamos pegar aqui um órgão público que precisa ter um grande servidor para fazer um sistema de georreferenciamento e controle de desmatamento na Amazônia. E só existe um tipo de processador que faz aquilo, somente um dá conta. E eu vou precisar indicar, vou dizer que seja um Intel ou seja um AMD. Só um deles atende aquilo. Nesse caso eu posso ter que fazer a indicação de uma marca ou de um modelo. Por quê? Porque só um vai atender aquela minha necessidade. Então isso aqui também pode vir a ocorrer. E o último caso não é propriamente uma exigência de marca ou modelo, mas sim quando a gente precisa fazer a descrição do objeto. Quando a gente precisa fazer a descrição do objeto da licitação. Pessoal, eu acho que eu comi algumas letras aqui, saiu plataformas, né? Eu já peço sempre desculpas para vocês, quando a gente faz a aula, a gente vai falando e explicando, e aí não é porque a gente é semi-analfabeto não, tá? É porque escrever e falar às vezes é meio complicado, dá uns tilt na cabeça aqui, a gente come algumas letras, mas não se preocupe, tá? Olha só, quando a gente tem aqui para fins de descrição do objeto, o que isso aqui funciona? O que é essa história de descrição do objeto? Isso aqui é quando você quer compreender melhor. Isso aqui é quando você quer fazer essa indicação como uma referência. Como uma referência. Por exemplo, você quer comprar uma caneta esferográfica azul. O que vem na sua cabeça de imediato? Uma Bic. Aí você coloca lá no edital. Você precisa de uma caneta esferográfica azul, marca, tipo, né? Estilo Bic. Caneta esferográfica azul, estilo Bic. Quando você fala o estilo Bic, é só para ajudar a descrever. Você quer comprar um barbeador, né? O Gillette, né? Eu não sei nem como que fala, né? O aparelho de barbear. Você vai colocar lá, o aparelho de barbear estilo Gillette. Você fala a marca ou modelo somente para fins de definição, para ajudar a fazer a descrição do objeto, tá? Então é só para este propósito, só para essa finalidade. Normalmente os editais de licitação, quando fazem isso, eles colocam assim, ó, ou similar, ou de melhor qualidade. Então você faz a descrição do objeto só para ajudar a compreender melhor o que é aquele objeto. Nestas, ó, indicação de marca ou modelo, em regra não pode, mas nestes 4 casos aqui, você pode fazer indicação de marca ou de modelo. Deixa eu avançar mais um pouco com vocês e agora eu vou colocar últimas observações sobre a indicação, sobre a questão das compras dentro da administração pública. Primeiro caso que eu vou colocar aqui para vocês, caso número 1. Além da questão da indicação de marca ou modelo, tem uma novidade na lei de licitações. Qual que é a novidade que a lei de licitações traz para a gente? Ela também coloca, além de você poder indicar uma marca ou modelo, você poder fazer o contrário. Você vedar a aquisição de uma marca ou modelo. Veja só.
Algumas vezes, tão importante quanto falar qual marca que você quer, é você dizer qual marca que você não quer. Né? Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, vamos lá, você quer comprar um aparelho de celular. Tem hora, cara, que você fica pé da vida com uma marca X ou Y e que você assim, ó, eu posso comprar qualquer marca, menos aquela. Não acontece isso com a gente? Acontece. Às vezes a minha esposa vai no mercado e pergunta, ó, tá querendo o quê? Olha, pode pegar qualquer um menos essa. A administração pública também pode fazer isso. Então, existe, além da possibilidade de você indicar uma marca ou modelo, a possibilidade de você vedar a aquisição de uma marca ou de um modelo específico. É lógico que para você vedar uma marca ou modelo específico, tem que existir uma devida justificativa, né? Você não pode fazer isso aqui por qualquer razão. Então vamos lá. Você pode vedar marca ou modelo específico como? Primeiro, isso aqui depende de um processo administrativo. Por quê? Porque tem que ter a comprovação de fato disso, né? Depende de um processo administrativo. E nesse processo administrativo, haja a demonstração, a comprovação de que esta marca ou modelo, por intermédio do seu desempenho anterior em outros contratos firmados pela administração pública, ficou consignado que ela não atende às necessidades da administração pública. Vamos pegar o seguinte, o que acontecia muito, né? Eu já trabalhei como pregoeiro e a gente faz um pregão, vem uma caneta lá que, cara, você assina uma vez, na hora que você vai assinar a segunda já começa a falhar. Aí você compra aquela caneta não serve para nada. O que pode acontecer? Esse tipo de situação, quando a administração pública identifica essa questão, ela vai lá e fala o seguinte, ó, nas próximas licitações, essa marca eu não quero mais. Isso pode acontecer, tem que lembrar que a lei de licitações, ela tem lá o seu banco de dados de fornecedores, o registro cadastral, e o registro cadastral serve para você registrar o desempenho dos fornecedores em atividades anteriores. E lá pode ser que você tenha algum registro sobre determinada marca ou modelo que não atende às suas características. A administração percebe isso, faz um processo administrativo, identifica essa questão, comprova isso e diz, ó, essa marca ou modelo eu não quero, essa marca ou modelo não pode ser prestado. É lógico que isso depende de justificativa, depende de processo administrativo, entre outras formalidades. Outra questão que surge na nova lei de licitações é sobre a possibilidade de você exigir amostra. Deixa eu colocar outra caneta aqui. De fazer exigência de amostra. E a lei de licitações coloca também um outro conceito, um outro tópico, que a gente chama de prova de conceito. Qual que é a diferença desses dois instrumentos? Amostra e prova de conceito. Vou começar a explicar para vocês, tá? Primeiro, é muito comum no dia a dia o pessoal considerar amostra e prova de conceito como sinônimos. Isso não costuma ser um problema. Amostra e prova de conceitos é quando você faz uma licitação e aí você pede para alguém te apresentar um produto para você olhar e ver se é aquilo mesmo que você quer. Imagina que você quer comprar alguma coisa, o fornecedor pega e te fala, ó, cara, você precisa desse aqui, é isso que te atende. Aí a gente, aquela ideia que a gente sempre fala, que a gente enxerga com as mãos. Aí você fala, cara, mas tu tens aí um para eu dar uma olhadinha? Aí o cara vai lá e te entrega, e você olha, pô, é exatamente isso aqui que eu estou precisando. Aí pronto, aí você vai lá e adquire. A administração pública também pode fazer isso. Ela também pode pedir uma amostra para ela poder avaliar se aquilo atende ao que ela está precisando. Genericamente, amostra e prova de conceito são basicamente sinônimos, servem para esse mesmo objetivo. Porém, se a gente for um pouquinho cri-cri, a gente vê algumas decisões do TCU e até a doutrina trazendo conceitos diferentes para esses dois casos. Então, ó, genericamente, amostra e prova de conceito é você pegar uma amostra e você analisar se aquela amostra é o que você quer. Mas se for para diferenciar, somente se, a gente vai colocar o seguinte, o que é a amostra? A amostra é quando você quer um produto e você quer olhar esse produto para verificar, por exemplo, as suas dimensões, para você verificar as dimensões desse produto e também para você verificar as características desse produto. Então, na amostra, você basicamente vai pegar ali o produto e vai olhar. Eu quero comprar um uniforme, eu quero uma análise de amostra do uniforme. Ele me entrega o uniforme e eu verifico. Porque lá no edital dizia que o uniforme tinha que ter uma gramatura X,
uma densidade de fios Y, uma cor W, e aí você olha a amostra e vê se é realmente aquilo. Isso é a amostra. E qual que é a prova de conceito? A prova de conceito, ela está mais ligada quando você tem um produto que ele depende de um funcionamento. Então você quer ver o funcionamento ou as funcionalidades do produto. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Ó, 2 exemplos. Primeiro exemplo, eu quero comprar um bolo, né, um bolo no dia a dia. Aí o pessoal vai lá e fala, ó, tem aqui, ó, prova esse pedacinho. Aí você prova aquele pedaço. Isso foi uma amostra, você quis verificar a característica dele, do bolo. Agora vamos supor que você vai numa loja e eles te oferecem um aparelho de massagem, aquele que você coloca nas costas, tipo, ah, nossa, que legal. E aí você, pô, cara, tem como eu ver se isso aí é bom mesmo? Aí ele vai lá, você deita lá numa marca, ele vem com aquele aparelho lá e fala, ah, nossa, é disso que eu preciso. Nesse segundo caso, você fez uma prova de conceito, porque você foi verificar se o aparelho funciona, se ele faz o que você quer. Então, a amostra é mais quando você quer olhar o produto para verificar se ele atende aquelas características que você definiu. Se ele tem tanto de gramatura, se ele tem tanto disso, se ele tem tanto daquilo. A prova de conceito é quando você tem um produto que depende de um funcionamento, que ele tem um propósito. Olha, esse aparelho de massagem de fato é bom para mim? Ele de fato faz o que eu estou querendo? Então essa é a diferença dos dois. Mas genericamente, a amostra e prova de conceito você considera como a mesma coisa, ainda que nós possamos fazer essa pequena diferenciação. Veja como é um tópico bem mais aprofundado do que a gente está acostumado a estudar em licitações. E a pergunta é, pode ter exigência de amostra e prova de conceito dentro das licitações? Pode. Quando que você pode fazer isso? Você pode pedir isso lá na pré-qualificação. O que é a pré-qualificação? É um procedimento auxiliar de contratação em que a administração pública verifica se o licitante atende às condições de qualificação e se os produtos atendem também a determinadas características. Você pode pré-qualificar licitantes e produtos. Então, se você pode pré-qualificar um produto, poderia, por exemplo, quero fazer uma pré-qualificação de um mouse. A empresa vai, ó, nós temos um mouse que atende a isso que vocês querem. Você fala, então tá, então me traz aí o mouse que eu quero fazer uma prova de conceito. Quero verificar se ele realmente funciona. Aí você coloca lá e você fala, oh, esse mouse é isso que eu preciso. Aí ele vai ser pré-qualificado. Foi uma prova de conceito lá na fase de pré-qualificação. Você também pode exigir a prova de conceito quando? Na fase de julgamento, das propostas ou de apresentação dos lances. E nesse caso aqui, a lei de licitações condiciona isso aqui ao licitante que esteja provisoriamente na primeira posição. Ou seja, se você for exigir a prova de conceito e a amostra, não poderá ser de todos os licitantes se você está fazendo isso na fase da licitação já. Porque lá na licitação, você vai exigir isso aqui, ó, de quem? Daquele que está classificado em primeiro lugar. Né? Isso acontecia muito em antigas licitações, regidas pela 8666 ou pela Lei 10.520, de alguns editais de licitação pediam uma prova, uma amostra de todos os licitantes. Aí tinha lá uma empresa, tipo, suponha que é um produto mais caro, que na escala você consegue produzir ele fica legal, mas para você fazer um só, já vai ser caro. Aí você pega uma empresa pequena lá, cara, pô, eu vou ter que gastar um dinheirão para fazer uma amostra para esses caras aí, se não der, eu não vou nem fazer. E aí muita gente ficava fora da licitação por causa disso. Agora já é diferente, agora você já coloca o seguinte, ó, quem tiver classificado em primeiro lugar, provisoriamente, esse vai me apresentar a amostra. Com isso eu vou lá, participo da licitação, se eu verificar que eu estou em primeiro, eu faço o produto, entrego para a administração pública. Então a amostra e prova de conceito, se for durante a licitação, no julgamento das propostas ou lances, somente do licitante provisoriamente classificado na primeira posição. Último ponto para trazer para vocês aqui é o outro momento. Você também pode exigir a amostra ou prova de conceito durante a vigência do contrato. Durante a vigência do contrato, ou então durante a vigência da ata de registro de preços. Eu vou colocar ARP, é a ata de registro de preços. Pode acontecer que você já terminou a licitação pública,
que eles estão entregando alguns produtos e você começa a ficar em dúvida. Pô, mas calma aí, o pessoal lá está reclamando do produto. Ou fornecedor, me manda uma amostra aí que eu quero dar uma analisada aqui, quero fazer alguns testes laboratoriais para verificar se ele tem as características que eu pedi no edital. Então você também pode pedir já na execução do contrato ou durante a vigência da ata de registro de preços. Por fim, o último ponto que eu vou colocar aqui para vocês, ainda sobre as compras, o nosso item 3. O nosso item 3 aqui trata do que a gente chama de carta de solidariedade. O que é a carta de solidariedade? Carta de solidariedade, solidariedade. Aí eu já escrevi errado de novo. Solidariedade. O que é a carta de solidariedade? Carta de solidariedade, ela é um mecanismo que serve para você assegurar a responsabilidade solidária de pessoas que sejam envolvidas no fornecimento de um produto. Professor, eu não entendi ainda. Imagina o seguinte, você compra um produto, esse é um produto de informática, você compra de um fornecedor. Esse é o cara que é o fornecedor da AMD aqui no Brasil. Esse camarada que é o fornecedor da AMD, ele fala para você o seguinte, olha, eu te entrego esse computador aqui, que é fabricado pela AMD. Você começa a usar o computador dá pau. Aí você vai lá no fornecedor e pede, tá, cara, e aí? Aí ele fala, não, isso não é comigo, isso é com a Intel, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você vai na Intel, não, isso é com o nosso distribuidor, você tem que se resolver lá com ele. E aí fica difícil de definir quem que é a responsabilidade. A carta de solidariedade é uma carta que é firmada entre o fornecedor, é um documento entre o fornecedor e o distribuidor, que eles dizem o seguinte, não, ó, tá tudo certo com o produto, nós nos responsabilizamos por ele. E aí, se der algum problema, a administração pública pode ir nos dois para cobrar a correção daquele problema que acabou acontecendo. Então, a carta de solidariedade, ela acontece quando você tem uma relação entre o revendedor, entre o revendedor e o distribuidor. E esse documento aqui busca assegurar a responsabilidade por eventuais falhas. O revendedor vai lá e diz o seguinte, olha meu filho, pode comprar que eu a garanto, pode comprar que vai dar tudo certo, pode comprar desse nosso fornecedor aqui, que ele é um cara credenciado conosco, tá tudo certo, pode comprar dele. É para isso que serve a carta de solidariedade. Existia muita dúvida se era possível exigir a carta de solidariedade, o TCU era bastante resistente com isso. A nova lei de licitações pega e fala expressamente, é possível exigir a carta de solidariedade se houver justificativa para isso. Então, é de fato possível fazer essa exigência nos termos da nossa nova lei de licitações e contratos. Agora eu vou avançar com vocês e vou trazer uma questão. Essa questão fala para a gente assim, ó. A Lei 14.133 veda expressamente a indicação de marca ou modelo nas licitações que envolvam o fornecimento de bens, em atenção aos princípios da competitividade e da isonomia, ainda que em caráter excepcional. Pessoal, em regra você não pode fazer a exigência, porém em caráter excepcional você pode sim fazer a nossa exigência, fazer a indicação de marca ou de modelo dentro daquelas 4 condições. Quais são as 4 condições para a indicação de marca ou modelo? Padronização, compatibilidade com plataformas ou padrões, quando for o único produto capaz de atender o que a administração precisa, ou para fins de descrição de objetos, servindo como referência nessa condição. Com isso, nós conseguimos fechar aqui essa parte sobre as disposições setoriais relativas às compras na Lei 14.133. Muito obrigado e até a próxima.